Acho que todo mundo já ouviu um caso de um paciente contar que na sua sessão de psicoterapia, a sua psicóloga ou o seu psicólogo ficava calado a maior parte do tempo, não falava quase nada. A bem da verdade, esse tipo de prática profissional é mais comum entre os psicanalistas. Então vamos assistir juntos alguns vídeos de psicanalistas explicando a razão e a justificativa para esse tipo de conduta numa sessão. No final eu vou falar um pouco sobre a visão da psicologia sobre o silêncio na sessão e vou dar algumas opiniões pessoais minhas. Ah, só um minuto. Antes de ouvir os psicólogos, vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aqui que eu acabei tropeçando nele, mas vai ser interessante para a gente fazer uma colocação aí no final. Eu falo que Anderson Creito, psicólogo, é uma profissão muito boa para pessoa calada, não é, Jandira? Anderson Creito, meu mesa, calado demais, só tem feição, não tem pruseio. Eu falo com ele, vai ser psicólogo, Anderson Creito. É uma profissão boa. A pessoa deita lá no catre, fala, e chora, e crama. E o psicólogo fica lá, ó, calado. De vez em quando ele faz assim, ó. Mas tem que estudar 5 anos para saber a hora certinha de fazer. Nesse vídeo você vai entender por que o silêncio é necessário e é muito importante no tratamento psicanalítico. É muito importante, hein? Não é apenas uma coisa ocasional, é muito importante. Trata-se, na verdade, de uma técnica. Sim, o silêncio é uma decisão clínica que o psicanalista toma e é uma decisão, portanto, tão estratégica quanto a decisão de formular e apresentar para o paciente uma interpretação. Por isso que tem que estudar 5 anos. Em primeiro lugar, o analista faz silêncio para sinalizar para o paciente que a análise não é uma conversa comum, como numa conversa de bar em que você fala, a outra pessoa fala e vocês vão trocando experiências. Tá, tudo bem que a psicanálise não é isso, mas o silêncio é para sinalizar isso. E ao fazer silêncio, o psicanalista indica justamente que a psicanálise não é uma conversa comum. Essa justificativa aí não colou, né? Porque você pode conversar de uma forma diferente de uma conversa de bar, de um bate-papo. Não precisa fazer silêncio para sinalizar essa diferença, não. Vamos ver se tem outra justificativa melhor. Como é que essa pessoa vai se escutar se o outro com quem ela está ali no consultório não para de falar? Mas também ninguém está falando que é para o psicanalista não parar de falar. Isso aí já é um espantalho, né, essa argumentação aí. Em segundo lugar, o analista faz silêncio porque dessa forma ele pode colher as informações necessárias no discurso do paciente para que ele possa formular algo que merece ser falado. Veja, numa conversa normal, a gente não fala o que o outro precisa ouvir. A gente fala aquilo que a gente quer falar. Na análise é diferente. Psicanálise, terapia psicanalítica é tratamento, gente. Não é uma conversa bobinha, banal, não é um bate-papo comum. Está insistindo nesse ponto aí, mas o que isso tem a ver com não poder falar ou com ter que fazer silêncio? É um tratamento, portanto, aquilo que sai da boca do psicanalista precisa ser algo relevante, não pode ser algo banal só para ocupar um espaço. Ninguém está falando também que você tem que falar algo banal. A fala do analista não deve servir apenas para que o paciente se sinta acompanhado no tratamento. Ela precisa conter algo de importante, de relevante. Vamos adiantar aqui para ver se tem outra justificativa, porque essa aí... Vai falar algo que contenha essa relevância, que tenha a ver com aquilo que de fato está acontecendo com o paciente. Como é que o analista vai falar isso se ele não ficar um bom tempo em silêncio, escutando o que o paciente tem a dizer a respeito de si? Se o paciente estiver falando, é lógico que você vai ficar em silêncio ouvindo. Mas a questão não é essa. A questão é que às vezes fica a sessão quase inteira em silêncio, o analista.
Muitas vezes, o desejo que a gente entende, o desejo compreensível do paciente de ouvir mais a voz do seu analista, de desejar que o seu analista participe um pouco mais com as suas palavras do tratamento, ele é da ordem da resistência. O desejo é totalmente compreensível, porque afinal de contas ele foi procurar um profissional, né? E o profissional não vai fazer nada por ele só com os pensamentos. Ele tem que comunicar alguma coisa. O paciente quer ouvir essa comunicação. Agora, esse desejo de ouvir é da ordem da resistência? Vamos ver como é que é isso. Por que da resistência? Porque se escutar não é uma tarefa fácil. De fato, há coisas em nós, né? Há sons interiores que a gente gostaria muito de que fossem abafados pela voz do outro. Em certos momentos acontece isso. O paciente tem uma resistência a falar e ele prefere ficar ali calado ouvindo, como se fosse uma palestra, o que não é o formato de uma sessão de terapia. Mas não é sempre isso, né? Às vezes o paciente fala bastante e depois de falar ele quer ouvir, não é que ele está fazendo resistência, não. É o que muitas vezes acontece em terapias de outras abordagens. O terapeuta fica ali falando. Isso faz com que o paciente se aliene ao discurso dele. O paciente fica dependente, fica alienado, fica preso às palavras do terapeuta e não se escuta. Tá, então acho que podemos estabelecer que tem dois erros, dois extremos que devem ser evitados. Um é você falar demais e o paciente se alienar da sua própria fala, dos seus próprios pensamentos. Outro é você não falar nada e ficar praticamente nula a sua participação naquela terapia. O paciente falando sozinho, ele pode falar em casa diante do espelho. E aí ocorre ali uma maquiagem de tratamento, ocorre um processo de alívio sintomático apenas e o paciente não entra em contato com as suas entranhas psíquicas. O analista faz silêncio para que o paciente possa se escutar. O silêncio é tão estratégico quanto a interpretação. Vamos ouvir outros. Eu separei mais alguns aqui. Vamos ver se todos falam a mesma coisa ou se tem alguma justificativa um pouco mais forte. Demonstrar o seu desejo de que a análise aconteça é dar a palavra ao analisando. Como que eu dou a palavra ao analisando? Você, analista, dar a palavra ao analisando entrando em silêncio. Porque ao entrar... Você também pode dar a palavra ao analisando, fazendo perguntas e falando alguma coisa para que ele pegue o que você falou e complete, para que ele se lembre de alguma coisa, para que ele se direcione. Entrar em silêncio, você não demonstra o seu desejo. Fale disso, fale daquilo. Agora entrou numa coisa que o outro não tinha falado, né? Quando você fala alguma coisa, ou você, analista, fala alguma coisa, você demonstra o que eles chamam de seu desejo. Com certeza, quando você fala alguma coisa, você introduz algo seu ali na sessão. Mas é errado o terapeuta introduzir algo seu na sessão? Para a psicanálise é, né? Fale do seu pai, fale da sua mãe, fale da sua infância. Isso já é uma condução, já é um objeto. O desejo do analista não tem objeto. O desejo do analista é que a análise prossiga. E para a análise prosseguir, o sujeito precisa falar. E o sujeito precisa interessar-se pelo próprio ato de falar para o analista e para si mesmo. Então, a dita postura de escuta, ou silêncio analítico, ou dar a palavra ao analisando, é o melhor jeito que o analista pode encontrar para mostrar o seu desejo de análise. Ou seja, você demonstra o seu desejo de escuta e, ao mesmo tempo, você não revela o teu desejo humano. Você também demonstra o seu desejo de escuta fazendo perguntas. E você não demonstra o seu desejo. Mas quem disse que quando você fala alguma coisa, você está demonstrando desejo? Você está pondo em prática o que você estudou, o que você aprendeu a
perguntar para fazer investigações não é necessariamente um desejo. É só você, então, já que o problema é esse, seria o caso do psicanalista aprender a controlar aquilo que é desejo dele. Fiquei curioso, vou perguntar uma coisa aqui que não é nem importante, mas eu fiquei curioso. Isso você controla, mas você faz as perguntas importantes para cada momento. Há um nível de que a análise se perpetue para que o sujeito conheça-se a si mesmo e que ele entenda que ele não precisa ser desejado. Ele não precisa ser desejado. Essa parte eu não entendi, mas... Porque é muito comum o analisando, mas me pergunta alguma coisa, né? Ou seja, me mostra o teu desejo, analista. Não é me mostra o teu desejo, é me mostra o que você estudou. Eu estou aqui falando um monte de coisa do que vem na minha cabeça, mas você que estudou para fazer isso, você deve ter perguntas importantes a fazer para me conduzir para o caminho mais propício para aquilo chegar a algum lugar. Mostra o que você quer saber de mim. No fundo, me pergunta alguma coisa, é uma criança querendo ser desejada. Nossa, me pergunta alguma coisa, pode ser 1000 outras coisas além disso, né? Típico das posturas mais histéricas. Os obsessivos não tendem tanto a isso. O fóbico tem medo da pergunta, mas o histérico deseja essa pergunta. Então, se você chegar numa sessão psicanalítica e ficar incomodado com o silêncio, com a falta de ação do seu analista e falar, poxa, mas me pergunta alguma coisa aí para ajudar nesse processo, aí você está dando sinais de ser histérico. Porque o histérico deseja ser desejado pelo desejo do outro. Cabe ao analista não cair nessa situação. Interessa a análise. Tudo interessa, desde que você fale. Não cabe ao analista revelar o seu desejo, porque o analisando tende a usar o desejo do analista para não revelar o próprio desejo, mantendo o desejo dele analisando reprimido, recalcado, ou seja, inconscientizado, ou seja, substituído, sendo vivenciado esse desejo através dos ditos sintomas. Então, quando a gente diz, quando o analisando diz, eu prefiro que você me pergunte, ele está dizendo assim, porque eu prefiro manter o meu desejo escondido. Vamos lá, de novo, igual o primeiro psicanalista tinha colocado, não vamos exagerar também, né? Nem uma coisa nem outra. Isso aqui que ele está falando cai mais ou menos naquele caso que o primeiro falou, de que você não pode sair falando o tempo todo e não deixar o paciente alheio ao que está acontecendo. Não é o caso de você ficar o tempo todo. Fala da sua mãe, agora fala do seu pai. Aí ele começa a falar do trabalho dele, você, não, do trabalho não, eu quero que você fale do seu pai de novo, porque eu tenho curiosidade. Não é isso também. Nós estamos falando aqui de não fazer silêncio demais, não ficar omisso naquele processo. Quando o paciente está falando, você deixa, mas chega num ponto que ele parou de falar, aí você faz o quê? Você continua calado para não demonstrar o seu desejo? Achei mais um aqui. Esse aqui tem até uma citação aqui no início que ilustra bem. O silêncio provoca a fala, o pensamento e a fantasia. Socialmente constrangedor, o silêncio é para o psicanalista um meio de fazer mover o inconsciente. Criaram uma maneira de colocar a coisa da seguinte forma: se você não fizer nada, você faz mover o inconsciente. Se você não fizer nada, isso é bom. Repara que o silêncio, ele pode ser, na maioria das vezes, ele é ensurdecedor. Ele é perturbador. O silêncio causa o pensamento, algo que ainda não foi percebido, algo que ainda não foi sacado, algo que ainda não foi desdobrado. Eu acho que nada melhor para isso do que fazer perguntas certas, né? Desde que você tenha um preparo para aquele caso que você está tratando e que você saiba o que perguntar. Tudo isso que ele falou aqui, através de perguntas bem colocadas, vem à tona muito melhor do que você fazer silêncio. Realmente não estão me convencendo esses argumentos. Em outras palavras, algo que ainda não foi desrecalcado, né? Alguma coisa que ainda não viu subir o véu do recalcamento. Mais um aqui, vamos ver. Este mito / debate
conduta de que o analista deveria ser silencioso. Esse aí parece que vai colocar alguma coisa diferente, né? Ele já aventou ali a possibilidade disso ser um mito. É muito comum a gente ter uma impressão de que a figura do analista seria de alguém silencioso. Que o analista fala pouco, que o analista ele deixa reinar o silêncio. É muito comum que até os seus colegas aí estão propagandeando que isso deve ser feito. Parece que é uma certa forma de crime o analista falar muito durante a sessão. E é muito curioso, assim, porque a gente não tem o costume, né, de pensar de onde que vem essa figura de silêncio. Porém, a gente se cobra como se devesse ser silencioso. É comum a gente ouvir coisas como, por exemplo, o professor disse que o analista não deve falar nada do primeiro ano de análise, ou, por exemplo, como eu já ouvi que uma análise perfeita é aquela em que o analista não fala nada e só encerra a sessão. Ele é contra, mas ele mesmo está dizendo aqui que é muito comum são muito comuns essas propostas aí de colocar o silêncio num pedestal, como uma técnica especial. Né? Inclusive, até um costume de a gente achar tranquilo, por exemplo, o analista não responder coisas como bom dia, não responder perguntas óbvias de horários, de agendamentos. Poxa, isso aí nem eu sabia, hein, que chega nesse ponto. Fazemos algumas considerações agora, desenhando os argumentos, como eu gosto de fazer. Na psicologia em geral, ou seria melhor dizer, nas psicologias, o silêncio tem uma importância, sim, que é a de saber escutar e não ficar interrompendo a fala do paciente. Tem que deixar o paciente falar, não pode ficar cortando o fluxo dos pensamentos dele. Tem pacientes que têm necessidade de falar, tem muita coisa que ele ou ela quer contar, e verbalizando, eles desabafam e se satisfazem um pouco. Se o psicólogo toma a fala toda vez que o paciente por um segundo para tomar fôlego, isso vai até prejudicar a formação do vínculo terapêutico, porque vai passar a impressão de que o psicólogo está apressado e não está interessado no que o paciente tem para dizer. Então faz parte, em certos momentos, manter-se calado. Dar um tempo para o paciente pensar, se lembrar de alguma coisa, se organizar e aí retomar a sua fala. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa bem diferente é o que se chama de sustentar o silêncio, que é aquele esforço do psicólogo, geralmente do psicanalista, de ficar calado. Fazer um esforço para deixar de falar até nos momentos em que parece que falar seria o adequado. Que é deixar acontecer aquelas longas pausas constrangedoras em que o paciente já falou o que tinha para falar naquele momento e fica esperando uma contrapartida do seu terapeuta e nada vem de volta. O paciente às vezes chega a externar a sua insatisfação e falar alguma coisa do tipo: e você não vai falar nada? Ou então, o que você acha disso que eu falei? Para ver se o psicanalista se toca. Mas ele está treinado para não se tocar, para sustentar o silêncio. Quando o paciente pergunta se ele vai falar nada, ele responde com outra pergunta: por que você acha que eu tenho que falar algo? Quando o paciente pede a sua opinião, ele retruca assim: mas quem tem que saber disso é você, não é? E aí volta ao silêncio. E não é qualquer silênciozinho de poucos segundos. Tem gente que relata que o seu psicanalista ficou 10 minutos calado numa sessão, só esperando, a ponto do paciente ficar com vontade até de levantar e ir embora. É uma coisa bastante natural uma pessoa falar e em certo momento não ter mais o que falar ou não se lembrar do que falar naquele instante, então ela precisa de uma ajuda. Daí ela para de falar e aguarda uma condução, que o profissional promova a continuidade daquele processo, porque tem um profissional ali na sua frente e espera-se que ele faça alguma coisa. Mas o psicanalista que parte de umas ideias não convencionais
vai ficar observando as diversas reações possíveis do paciente e se pôr a interpretar aquilo. Eu diria até vai ficar viajando em cima daquelas reações. Aí vai notar que a pessoa ficou impaciente, ficou encabulada, que fez uma cara de desgosto, que riu meio sem graça, balançou os pés e vai pensar, o inconsciente vai vir à tona agora. E então vai se forçar a usar a sua criatividade para interpretar alguma coisa daquilo que viu ou ouviu. Se o paciente aparenta perder a paciência, ficar irritado, faz uma cobrança, o analista logo pensa, está emergindo uma emoção. Isso significa alguma coisa. Claro que significa. Significa que a pessoa está esperando que o profissional que ela está pagando faça alguma coisa diferente do que aquela planta no canto do consultório ali está fazendo. Ou então a coisa pode descambar para um outro lado. O paciente vai se treinar a começar a falar qualquer coisa sem importância só para evitar esses momentos desagradáveis. E o psicanalista, uma vez mais, vai supor que aquela qualquer coisa sem importância que o paciente está falando, só para preencher os buracos de silêncio, vai ser a genuína expressão do inconsciente. É claro que há os psicoterapeutas que falam mais e os que falam menos, mas ficar em silêncio demais passa a impressão de que você não tem nada para ensinar, para orientar, para acrescentar. Não sabe nem mesmo o que perguntar. Que você está ali fazendo nada. Com isso se cria um ambiente aversivo, desagradável, de uma certa insegurança permeada de momentos constrangedores aqui e ali. É claro que a terapia nem sempre vai ser uma atividade agradável, ela não é feita para isso. Mas também você não precisa criar uma regra de conduta que vai servir para gerar situações desagradáveis de propósito. E pensando por outro lado, não é bem cômodo também para o profissional ele se calçar de uma filosofia de trabalho que diz que ele não precisa ter nada para dizer nem para perguntar, que o bom é ficar calado e só escutar. Porque ficar calado, qualquer um sabe. Não é uma questão de aprender uma técnica, nem adquirir conhecimento, igual foi colocado naquela pequena vinheta humorística que eu coloquei, que você precisa estudar 5 anos para saber o momento certo de falar É só se treinar, ficar quieto. Você se acostumar com o desconforto daqueles momentos e praticar. Isso não é distintivo de uma técnica profissional de psicoterapia. Bom, esse sustentar o silêncio é um modo peculiar dos psicanalistas. Nós ouvimos as justificativas aí de alguns deles. Para quem acredita na psicanálise, é isso aí. Para quem é psicóloga ou psicólogo, eu sugiro que, em vez de ficar guiando a sua prática profissional por crenças de que o inconsciente se manifesta de formas exóticas, a regra melhor seria: tenha bastante paciência para ouvir, deixe o paciente falar bastante. Quando ele ou ela fizer pausas, aguarde alguns segundos. Não vá queimar etapas e mudar de assunto, introduzir um novo assunto, só por causa daquele momentinho ali de hesitação. Aguente um pouco aquilo. Mas quando você perceber que vem o silêncio definitivo, tenha em mente, ou, melhor ainda, tenha preparado para aquela sessão alguma coisa para você dar continuidade ao processo. Pense nessas reflexões e até a próxima.